Querido Mestre Jesus, nós rogamos, Senhor, o auxílio e a proteção para que possamos aproveitar da maneira mais adequada às nossas necessidades. Estes momentos de reflexão, que nossos benfeitores possam envolver-nos, intuir-nos, guiar-nos no entendimento. Nós agradecemos, Senhor, estes momentos privilegiados que temos e possamos transformá-los em aprendizado e, sobretudo, em ação. Que o Senhor nos abençoe a todos, ilumine nossos lares e nos guarde, Senhor, sob a vossa proteção. E assim. Muito bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Temos hoje, então, a sequência do capítulo 18. Nós vimos a primeira parte na semana passada, né? A Adriana apresentou, e palavras de benfeitora, né? Então, nós temos hoje um estudo. As reflexões que faremos são né, focadas, né, nas palavras da benfeitora Matilde, que, só relembrando um pouco, né, do capítulo anterior, eles estavam na casa da Margarida, e a casa ela foi protegida pela luz, né, e os benfeitores receberam ali naqueles momentos alguns espíritos necessitados, e esses espíritos vieram, né, trazer suas angústias, vieram falar dos seus problemas. E ali o André Luiz, o Gúbio, eles fizeram, né, um trabalho de reflexão, né, de doutrinação para aqueles espíritos que estavam ali, né, sendo socorridos naquele ambiente, né, como se fosse uma reunião mediúnica mesmo, né? Então, uma frase do capítulo 17 que eu achei que é bem importante, como a gente tem estudado, né? Estudamos recentemente no livro Pensamento e Vida, é a frase sobre o pensamento. Um desses espíritos que estava sendo atendido, perguntou ali, né, o que é o pensamento, né? Então ele teve como resposta, né, que o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e por isto mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Eu trouxe essa frase porque nós temos estudado, né, a importância do pensamento, a importância do sentimento. O pensamento cria, né, e a nossa vida, ela é criada por essa força, né? Quando nós pensamos o pensamento, se a gente repete, né, com frequência, né, a vibração do pensamento cria, e nós então passamos a viver, né, de acordo com o que pensamos, de acordo com a nossa mente. Então, quando nós dizemos a mente, né, tua mente, tua casa, porque é de extrema importância, então nós temos que estar muito atentos aos nossos pensamentos, né, porque é, através dele atuamos na vida, né? Onde nós vivemos, nós vamos agindo e vamos estabelecendo o padrão, né? E nos sintonizamos, seja com o bem ou seja com o mal. Então, essa frase ela é importante porque a Matilde ela vem, né, dar algumas orientações para esses espíritos que estavam sendo atendidos ali. E eu peguei também um desses espíritos no finalzinho do capítulo 17. Nós comentamos isso na semana passada.
porque a fala dela, ela vem, né, buscar, ela vem responder a esse apelo desse espírito. E então eu achei importante que nós fizéssemos, né, um retorno sobre, nesse sentido, né, no que essa mulher ela disse, né, no mundo espiritual. Então ela disse assim: Meu amigo, de hoje em diante adotarei, que ela estava ali sendo atendida, ela tinha ouvido, né, as palavras dos benfeitores e ela estava disposta a mudar, né? Estava disposta a mudar de vida. Então ela estava recebendo, né, o encorajamento e a vontade da mudança, mas então ela diz, né, que ela estava, né, diante do que eu estou vendo aqui, ela diz: adotarei novo rumo. Sinto neste cenáculo de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Então, ela estava sentindo que se ela continuasse do jeito que ela estava, ela iria, né, afundar. Então, ela pede: promete-me, porém, a bênção do ouvido na esfera do recomeço. Ela quer esquecer toda a vida dela, né, na reencarnação, porque eu percebo que nesse capítulo são espíritos, né, são espíritos sendo preparados para a reencarnação, são espíritos que estão ali naquela reunião sendo atendidos para que, de certa forma, eles comecem a perceber a importância, né, do recomeço. Então, ela quer voltar, esse espírito pede ali que ela gostaria de voltar, né, a reencarnar, mas ela quer esquecer o que ela está vivendo e o que ela viveu. Ela disse que foi mãe de dois filhos, né, pequenos, belos e puros, como duas estrelas, mas a morte me arrebatou muito cedo. Mas não foi a morte o único algoz que me feriu, desapiedado. Meu marido, em 6 meses, esqueceu as promessas de muitos anos e entregou-me os dois anjos, né, os dois filhos, à madrasta sem entranhas, que cruelmente os amesquinha. Há 20 meses luto contra ela, tomada de incoercível revolta. Todavia, estou entediada do ódio que me constringe o coração. Olha só, né? Eu fiquei imaginando a situação dessa mãe, né, de ver as crianças, né? Ela faleceu muito cedo, ela, né, partiu da vida, mas ela via, né, e sentia o sofrimento dos filhos que com a madrasta eram maltratados. Então, mas ela sentia tamanho ódio, mas esse ódio já estava deixando-a cansada, né, com o coração apertado. E ela está dizendo que ela precisa renovar-se para o bem, a fim de ser mais útil. Entretanto, meu amigo, eu tenho sede de esquecimento. Então, ela pede, né, o retorno ao mundo, à vida física, né, mas com o esquecimento. Então, na verdade, a gente vai ver aqui que as palavras da benfeitora, ela vai, né, voltar nesse sentido, né, sobre o esquecimento, a reencarnação como uma oportunidade de esquecimento, né, dos problemas, dos sofrimentos, né, do ódio, às vezes da inveja, dos ciúmes. Mas essa mãe aqui, ela dá, né, esse testemunho e a gente, né, a gente percebe ali a situação difícil em que ela se encontra, né? Aí ela pede ajuda, por piedade, prende-me em algum lugar onde minhas recordações amargas possam tranquilamente morrer. Não me deixes por mais tempo entregue aos caprichos que me arrastam. Minha inclinação ao bem é insignificante réstia de luz no seio da noite do mal que me envolve. Compadece-te e ajuda-me. Não sei amar ainda, sem o ciúme violento e aviltante. Entretanto, não ignoro que o Mestre Divino se entregou à cruz em extrema renúncia. Não permitas que as minhas elevadas aspirações desta hora venham a perecer. Então é um apelo, né, com muita dor, né, dessa mãe. Ela está cansada, ela quer, né, uma nova oportunidade, mas ela reconhece ainda as limitações dela, né, dos sentimentos que ela tem, dos ciúmes, né, dos filhos que estão sendo criados por outra mulher. Ela percebe, né, que ela ainda não consegue amar como Jesus amou, né, que entregou-se à cruz. Então é o amor, né, com renúncia, é o amor com entrega.
e ela não, ela tem tudo isso ainda a aprender, né? E ela diz que ela está ainda muito longe disso, né? Que o que ela, a inclinação que ela tem ao bem ainda é uma réstia de luz no meio do mal que a envolve. Então termina assim o capítulo, né, do capítulo 17, né? André Luiz, né, quando ele escuta isso, ele se lembra também das dificuldades que ele teve, porque ele também, né, teve que passar por todo um processo, né, de, de aceitação, né, porque a esposa dele também casou-se novamente, e ele, quando ele teve aquela revelação, ele ficou também bastante revoltado. E ele então diz que refletiu nas dificuldades, né, de quantos empreendem a reveladora viagem da morte sem bases de verdadeiro amor e de legítimo entendimento nos corações que permanecem à retaguarda. Então, chegando lá do outro lado, né, muitos corações estão em sofrimento porque morrem, mas não têm a base, né, para se levantarem, para continuarem, porque estão presos, né, aos sentimentos e à vida que tinham no mundo. E ele diz para ela então que sim, farei tudo quanto estiver em minhas forças para auxiliar-te. Fixa-te em Jesus e doce esquecimento do perturbado campo terrestre te balsamizará o espírito. Então, olha aqui a receita, né? Para que a gente possa dar prosseguimento, né? Depois de sofrimentos, depois de lutas, né? A gente tem buscar em Jesus, né? Porque é Ele que nos ajuda a esquecer, né? De forma pacífica, né? Tudo que nos perturba no campo terrestre, né? E Jesus, né? Vai balsamizar o espírito, preparando-te para o voo às torres celestes. Então, é Jesus que socorre, é Jesus que fortalece e nos ajuda, né, a seguir adiante. Então, começa então o capítulo 18 com a prece de Gúbio, né? Ele faz uma oração pedindo justamente a Jesus, né, que nos ajude nesse percurso. Então, passando rapidamente, Gúbio, algumas frases de Gúbio que eu coloquei aqui, para que a gente entenda, né, o sentido desse capítulo, que é de nos ajudarmos, nós que estamos encarnados, né, que recebemos essa bênção. Aqui eles estão falando para espíritos que estão se preparando para a reencarnação, e nós que estamos aqui encarnados podemos aproveitar estes conselhos e auxílio que esses espíritos estão recebendo para nossa também para o nosso sucesso nesse mundo, né? Para que a gente também aproveite bem a bênção da reencarnação e, e não viva, né, como a benfeitora vai dizer aqui, porque ela vai dar um alerta a esses espíritos dos perigos de reencarnar, né, e de não aproveitar a vida num novo corpo. Então, Gubbio diz: nos achamos atrofiados pela própria imprevidência. Então, os nossos erros nos prendem, né? Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos faça dignos de tua compaixão divina. Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa. Envia-nos, Senhor, magnânimo, os mensageiros de tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Então é um apelo, né, a Jesus para que ele nos auxilie, né, nessa busca, né, nessa luta interior que nós todos, né, que na nossa condição ainda espiritual, nós temos que enfrentar, né, que é de nos libertarmos do nosso passado, de tudo que nos prende, né, aos nossos erros, aos nossos medos, às nossas angústias. Então, que Jesus nos mostre o caminho, né, e nos ajude a percorrer esse caminho. E ele então fazendo esse pedido, né, para que Jesus enviasse os mensageiros, a Matilde então se materializa. Então nós na semana passada nós falamos bastante sobre a materialização, porque o processo é o mesmo processo que o processo de materialização acontece aqui conosco, né? É preciso de um médium, é preciso que o médium, né, doe, né, os fluidos necessários para a materialização. Então, é um espírito superior que está se materializando ali entre aqueles espíritos para trazer, né,
as, as lições do mais alto. Ele diz então que eles se sentiam ali em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher, né? Ela veio envolta em muita luz, né? Por ser um espírito eh, já numa condição superior, né? Comparado àqueles que estavam ali. Então Matilde começa dizendo, né? Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço. Então, né, do outro lado, os espíritos querem voltar, né? Quando a gente se dá conta da importância da reencarnação, nós pedimos para voltar, né? Então, ela diz, estão aguardando a hora feliz, né, para voltar. Entretanto, a dádiva do vaso de carne é inapreciável bênção divina. Não existe preço, né, para um corpo físico, para uma nova encarnação. É uma bênção imensa, né, de Deus que nos permite, né, o recomeço, nos permite a volta numa nova vida, né, numa nova condição, né, com oportunidades novas de aprendizado e de crescimento. E ela vai então dizer: não busqueis na reencarnação tão somente pela ânsia do esquecimento, né, do ouvido, nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Então, se espíritos reencarnam somente, né, na busca do esquecimento, do passado, do sofrimento, isso não vai funcionar, né? Porque voltar ao mundo, né, sem estar devidamente preparado a aproveitar a reencarnação, essa nova oportunidade pode também pode transformar-se em pesadelo, né? Porque não será bem aproveitada. E ela diz que a vida é um processo contínuo de aperfeiçoamento, né? Tanto na vida espiritual como na vida física, nós estamos o tempo todo nos aperfeiçoando. E que não basta desejar, é preciso orientar o desejo na direção do bem infinito. Então, não é somente pedir para reencarnar, né? É preciso fazer com que aproveitar a oportunidade, né? Mas ter também, né? O desejo, né, conectado a, a Jesus, né? A Deus, para que seja bem aproveitado. Ela diz que é uma irmã de luta e que está interessada em acordar-vos, né? Acordar naqueles espíritos para a sublimidade do futuro. Então, um espírito superior que vem dar diretivas, né, para o sucesso numa nova encarnação. Gloriosas sementes de divindade, né, esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem. Dentro de nós mesmos, arrebatando-nos às esferas resplandecentes. Todos nós temos sementes, né, à espera do momento oportuno, né? Mas para que certas sementes desabrochem, é preciso que dentro de nós, no nosso coração, na nossa alma, né, exista harmonia e ajustamento, é, de acordo com as leis divinas, né, nas leis divinas, para que essas sementes possam se transformar em árvores. Ela diz que a aquisição das virtudes não constitui serviço instantâneo da alma, né? Não existe aquisição de virtudes de um dia para o outro. É preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso, né, empenho do espírito para que essas virtudes se desenvolvam. Nós somos um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. Então, é aqui o que a gente, né, sempre tem discutido, tem estudado nesses estudos do livro Pensamento e Vida, né, na sexta-feira, sobre, né, a- quando a gente emite, né, pensamentos, nós estamos emitindo emoções, né, nós nos colocamos em contato, né, com outros que estão na mesma frequência. Então, ela volta a dizer isso, que nós somos um imã, né, de elevada potência, e que a criatura, encarnada ou desencarnada, onde estiver, ela respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite. Então, a importância, né, da vibração positiva, da vibração superior
Porque se nós emitimos, né, as energias negativas, se nós estamos sintonizados, né, com pensamentos ruins, aquilo vai nos colocar sempre em contato com o que é inferior, né? Porque nós estamos envoltos, né, nessa, ou ela diz que ela compara, né, como a Adriana colocou na semana passada, como uma aranha que se a gente não toma cuidado, nós vamos ficar como uma aranha que se confunde nos fios escuros, ou é nossa escolha, né, sermos uma andorinha que pode voar alto, né, com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais do que as palavras. Então, é um alerta, né? Que tipo de energia nós estamos exteriorizando e com quem nós estamos entrando em contato de acordo com os nossos, né? Com essa emissão de energia. Então, ela continua dizendo, mas de que valeria a reencarnação sem conhecimento das obrigações que nos competem? Né? Então, a maioria está reencarnando, né, sem ter, né, essa consciência das obrigações e das responsabilidades. Ela fala várias vezes em responsabilidade, porque se nós não nos integrarmos na responsabilidade, não adianta o esquecimento do passado. Então, esquecer o passado para quê, né? Se nós não nos engajamos a uma vida nova realmente, uma vida de construção, de aproveitamento, né, da bênção reencarnatória. A volta ao corpo físico é uma bênção que podemos conseguir à custa de generosas intercessões. Então, aqui ela está falando, né, de que às vezes os benfeitores, eles nos conseguem a oportunidade do renascimento, né, a oportunidade de uma nova encarnação. Não por mérito nosso, mas os benfeitores, né, os nossos benfeitores, eles vão, né, nos auxiliar a encontrar uma família, a encontrar, né, uma oportunidade de uma volta. Assim como, né, ela vai comparar aqui, assim como alguém aqui que precisa de um amigo para encontrar um emprego, mas não tem condições de exercer o trabalho que lhe compete, né? Mas, aí ela vai dizer, no entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, desfrutando de direitos que nada fizeram por merecer. Muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. Então, é como arrumar um emprego, um médico que não tem formação, ele vai acabar fazendo, né, causando mais mal do que bem. Então, agrava os próprios débitos. E é a mesma coisa em encarnação. Se a gente não aproveita, né? Se nós não nos esforçamos para o devido aproveitamento, nós vamos ainda, né, piorar o karma, né? Piorar a nossa situação espiritual por falta de preparo, por falta de esforço, por falta de vontade em fazer o bem, em crescer. E ela ainda alerta: aproveitem o estágio bendito para repetir. Esses espíritos, né? Eles aproveitam o estágio bendito para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor. Então, é voltar para a mesma situação, viver tudo do mesmo jeito, né? E perder, né, o tempo de uma encarnação inteira, né, sem ter tido nenhum progresso. Ela continua dizendo, então, rogais o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, ela faz algumas perguntas aqui. Já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Então, lembrando do caso da mulher, né, ela quer voltar, mas ela já, né, que está enciumada, enraivecida por causa da situação com os filhos, ela, ela ainda não esqueceu os males, né, que foram causados. Então, ela quer voltar para o esquecimento. Mas se ela volta, por exemplo, e encontra, né, numa oportunidade de um reencontro com esse espírito, ela tendo o ódio que ela ainda não tratou, ela pode, né,
não vai funcionar, porque aqui aquele sentimento vai voltar. Então, existe todo um tratamento a ser feito, né, antes da volta. Ela continua fazendo algumas perguntas, né? E essas perguntas ela está fazendo para quem está se preparando para o reencarne, mas nós podemos fazer, né, essas mesmas perguntas para nós, porque, né, será que nós reconhecemos os nossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação? Então, nós erramos, mas nós reconhecemos que erramos, porque às vezes, né, no nosso orgulho, na nossa vaidade, é muito difícil, né, aceitar que erramos. E quem não aceita o erro, quem não aceita que tem um débito, quem não aceita que fez um mal e prejudicou, não se retifica, porque a não aceitação impede a correção. Então, isso tudo que ela está dizendo aqui é uma lição de muito valor, né, para nós que vamos, que estamos encarnados e que ainda voltaremos para o mundo, né, depois da nossa desencarnação, mas a gente está em processo já de cura, né? Se a gente aceitar que trabalhar na nossa cura, esse trabalho deve começar desde já, né? Não é para deixar para que pensemos nisso no mundo espiritual, né? Nós temos que aproveitar a nossa vida aqui, a oportunidade de estarmos no corpo já para irmos trabalhando e fazendo esse processo de retificação, né? Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas. Então, nós já estamos conseguindo fazer isso, né? De estar, né, buscando em Jesus a força, né? O alívio, o caminho para que nós anulemos em nós, né, nas nossas almas, o que nos liga ainda ao mal, o que nos liga ainda às sombras, porque nós temos, né, infelizmente, né, energias que nos sintonizam, né, com o mal. E as perguntas continuam. Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Então, vocês estão trabalhando, estão auxiliando, estão se comprometendo, né, com o próximo para que, né, a gente possa, né, justificar o nosso pedido de auxílio. Então, que boas obras já efetuastes a fim de rogardes novos recursos do céu? É, porque nós pedimos ajuda, auxílio, mas nós estamos fazendo o quê, né, para merecer, né, os recursos do céu? Com quem contais para vencer nas experiências por vindouras? Ninguém vence sozinho, nós precisamos de auxílio, precisamos de ajuda dos benfeitores, precisamos do auxílio de uma família que nos acolhe, né, no mundo, numa nova encarnação, né? Então, com quem podemos contar para isso, né? Um lavrador, ele não recolherá, né, sem plantar, né, e tudo para que tenhamos frutos e recolhamos, né, os frutos, precisamos lançar sementes, né, precisamos cultivar. Armazenaste bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto? Não é fácil, não, hein? Tudo isso que ela está nos pedindo aqui são lutas interiores, né? Porque tudo isso são lutas interiores que nós devemos travar, né? Contra a cólera, a inveja, os ciúmes, né? O egoísmo, o orgulho, né? Tudo isso que, né, nos mantém prisioneiros, né? Neste mundo, num mundo de sofrimento, de lutas, né? Onde ainda a sombra predomina. Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna.
né? Então, para que nós recebamos o auxílio de Jesus, é preciso estar, né, abertos. Ignorais acaso que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um tempo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor? Né? Então, quem vai, né, te receber como filho? Porque quem será teu pai, quem será tua mãe? Né? São espíritos que você, né, que você já cultivou como amigo, como, né, como alguém querido que possa te receber. Então, ela está aqui dando meio que um puxão de orelha, né, nesses espíritos. Não vos iludais, né? Não basta de ilusão, né? Aí ela vai dizer que somente as criaturas primitivas vão conhecer, né, vão reencarnar na semi-inconsciência do viver e que vão reencarnar de forma automática, né, e vão receber a reencarnação quase do jeito dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Então, ela diz, existem espíritos que estão reencarnando de forma automática, né? Como de forma natural. Mas esses espíritos estão vindo, né, na reencarnação para aperfeiçoarem instintos, mas que não é o caso daqueles espíritos que estão ali. Porque para aqueles que estão ali, né, que já desenvolveram uma certa inteligência, que já reencarnaram, já viveram várias outras vidas, já viveram outras, né, experiências, já odiaram, já amaram, acertaram e erraram, resgataram débitos e contraíram débitos. A vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Então, olha isso, né? É preciso estarmos conscientes, né, de que a reencarnação não é uma viagem a passeio, né? Nós não estamos de férias. A reencarnação, ela não é somente um processo de anestesia da alma, de esquecimento. É muito mais que isso. É trabalho, é esforço, é renovação, é aprendizado, é progresso. Então, é um alerta para aqueles que estão se preparando, né, para a volta. É indispensável, pois, que nos refaçamos aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a à claridade renovadora do Divino Mestre. Uma existência entre os homens, por mais humilde para nós outros, é acontecimento importante demais para que o apreciemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual, então eu entendo aqui, né, a responsabilidade, o dever, o cumprimento dos deveres, né, é que nos deve marcar o esforço de santificação. Olha isso que importante. Qualquer empresa dessa ordem é arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo na recapitulação, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, lhe conheçam as esperanças mais nobres e lhe partilhem as aspirações dignificadoras. Nós somos seres únicos, nós somos filhos, cada um na sua individualidade, cada um no seu estágio de progresso. Os nossos pensamentos, somente nós conhecemos e Deus que os conhece. Quem vive conosco não sabe o que pensamos, né? As pessoas que vivem conosco, próximas de nós, não conhecem o nosso interior, o nosso coração. Então, nós estamos em processo de crescimento e isso é individual, né? Ninguém conhece o que somos realmente, né? Com raríssimas exceções, né? Cada criatura encarnada permanece só no reino de si mesma e faz indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob o invisível madeiro redentor que nos aperfeiçoa a vida até o calvário da suprema ressurreição.
Então foi essa lição, né, como uma palestra que ela estava fazendo àqueles espíritos, e ali ela dá uma pausa e alguns, né, daqueles espíritos vêm fazer algumas perguntas. E o primeiro que vem é um senhor é, que veio dizer, né, que ele foi duplamente homicida na última encarnação dele e que ele respirou anos no corpo carnal como se fosse a pessoa mais tranquila do mundo. Mas ele trazia na consciência o remorso do que ele havia feito, né? Ele ludibriou quantos o cercavam, né? Todos os que estavam vivendo com ele não sabiam o que ele havia feito. Ele havia vestido uma máscara de hipocrisia. Mas quando ele saiu do mundo, né, levando, né, a consciência pesada, chegando lá do outro lado, ele estava atormentado e ele sofria, né, acusações, né, dos espíritos que com quem, né, que o receberam ali, né, no mundo espiritual, né, e ele, semelhante à expectativa, de algum modo estava, né, deixando ele aliviado, porque ele trazia a culpa, né, ele sabia que ele era um criminoso. Então, ele era perseguido pelo remorso, e naquelas humilhações que o espezinhavam, ele encontrava um pouco de socorro, né? Ele sentia que ele estava sendo punido, né, por aqueles espíritos. E ele encontrou então desprezo, né, e do aviltamento dele mesmo. As minhas vítimas distanciaram-se de mim, né? O mal que ele havia feito, né? As pessoas que foram vítimas haviam desculpado e seguiram adiante, mas ele trazia, né, na consciência, né, o remorso, a culpa. Então ele dizia: há um tribunal invisível em minha consciência. E eu procuro, né, fugir, mesmo que eu não consiga, né? Debalde, eu procuro fugir aos sítios em que menoscabei as obrigações de respeito ao próximo. Então, ele está pedindo ali, né, o que que ele pode fazer para sair disso, né? Porque ele está vivendo um tormento, né, no remorso e na culpa dos atos que ele havia cometido enquanto encarnado. Então, ele pergunta como que eu faço, né, para iniciar o esforço de minha restauração. Estava triste, né? E a Matilde então vai dizer que ele deveria ajudar outros irmãos que estavam na mesma situação que ele, né? Então, outros irmãos não longe de nós suportam a carga das mesmas culpas, peregrinam entre pesadelo e aflição inomináveis. Abre teu coração para eles. Começarás ajudando-os a enxergar a senda regenerativa, alimentando-os com esperanças e ideais novos e abrindo-os ao trabalho de sublimação pelo esforço na constante aplicação do bem. Sofrer-lhe-ás as injúrias e os remoques, as incompreensões, mas descobrirás um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Então é o trabalho, né? Através do trabalho, através do auxílio, através do esforço no bem que ele vai conseguir sair da situação em que se encontra, né? Ajudando outros que passam pelo mesmo processo que ele, mesmo que ele sofra, mesmo que ele receba, né, as injúrias dos outros, desses irmãos, é assim, esse é o caminho que ele deve percorrer para poder, né, passar para outra etapa e esquecer, né, do passado. E ela diz que depois de semelhante sementeira, principiarás a recolher as bênçãos de paz e de luz, porquanto o espírito que ensina com amor, embora delituoso e imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições de responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que não lhe pertencem. Então, eu achei muito bonito também essa parte, né, que é através do amor, né, mesmo sendo, né, na imperfeição, mas o trabalho no bem, fazendo com amor, né, ele vai encontrar o caminho da regeneração. Se souberes, porém, e sobretudo se quiseres vencer os próprios impulsos destrutivos, quando te encontrares em plena e abençoada luta na esfera do recomeço, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento ao redor dos teus pés, então terás demonstrado aproveitamento real e efetivo das dádivas recebidas e revelar-te-ás preparado para a maior ascensão.
Então, enquanto no mundo espiritual, através do trabalho, né, do aprendizado no trabalho com aquelas pessoas, né, que estão vivendo também na mesma situação, ele vai encontrar oportunidade de controlar a cólera, né, e ele vai, o aprendizado se fará para que ele possa aproveitar a nova encarnação dele no mundo, né? E quando tiver a oportunidade de, se ele passar por um momento difícil aqui, né? E se ele não tiver se curado, ele pode causar mal novamente. Mas se ele tiver, né, se preparado na volta, para enquanto estiver, né, no mundo espiritual, no momento em que ele voltar, ele terá superado, né, esse impulso de fazer o mal ou de um homicídio, por exemplo, porque ele soube, né, fazer o tratamento dentro de si. E veio uma segunda mulher, né? Ela veio dizer que ela confessava ali as faltas diante de todo mundo e pedia, né, também o auxílio para que ela pudesse ser curada, para que ela pudesse aproveitar a nova encarnação, porque ela dizia que na encarnação passada ela cometeu vários excessos, ela esqueceu os filhos. Ela não honrou o marido, né? Ela foi, ela se entregou, né, à saciedade, os prazeres que a mocidade oferecia. Ela dizia-se transviada moralmente, né? Na comunidade em que ela viveu, e a morte, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios olhos e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Então, são os sentimentos de dor, né, daqueles que cometeram erros no mundo e que chegam no mundo espiritual, continuam sentindo as mesmas dores, né, e se dão conta, né, conscientemente do mal que fizeram para si mesmos. E novamente ela vai aconselhar essa irmã, né, que milhares de seres despojados da roupagem fisiológica estertoram em zona próxima, sob grande cruel das paixões a que se algemaram invigilantes. Poderás ajudá-los, né, ao reajustamento, reajustando as tuas energias, dedicando-te nos círculos próximos ao levantamento dos sofredores de boa vontade com o esquecimento de ti mesma, né? Não que ela havia reclamado que ela havia só pensado nela, mas se ela se esquecer de si mesma e ajudar outros, ela vai estar, né, plantando, né, as sementes do bem, né? Plantando na mente daqueles novos princípios e novas luzes, consolando-os e transformando-os, o caminho da harmonia divina, reconquistando por tua vez o direito de regresso ao campo bendito da carne. Reconduzida então à abençoada escola terrestre, receberás, talvez, a prova terrível da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da própria natureza inferior te retempere o aço do caráter, se conseguires manter fidelidade suprema ao amor santificante. Esta é a lei, minha filha. Então, a volta no mundo, as provas se apresentarão, né, para testarem as nossas fraquezas. Mas se nós não estivermos preparados para isso, né, nós cairemos nas mesmas armadilhas. E ela termina dizendo, né, para que nos reergamos com segurança depois da queda ao precipício, é imprescindível auxiliar quantos se projetaram nele, consolidando ante as dores alheias a noção da responsabilidade que nos deve novamente responsabilidade que nos deve presidir as ações por vindouras de modo que a reencarnação não se converta em novo mergulho no egoísmo. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. E assim termina o capítulo. Capítulo 18. Ah, não, tem mais uma frase aqui que eu sublinhei. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas, para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso. E espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo, né?
Então, né, não existe como fugir, né, ao esforço e ao tempo que leva tudo isso, né, para que a gente, né, colha, né, faça a colheita da felicidade, mas que nós comecemos. Então, ela diz aqui, comece agora, né, a sementeira de amor e paz. E é isso, e assim termina o capítulo 18. Nós estamos indo para o final do livro e nos restam 2 capítulos. E são essas as palavras da benfeitora. Obrigado, obrigado, Giovana. É muito interessante que nesse, nesse texto, ela, que nós estudamos, né, vários casos de desobsessão ao longo dos estudos, né, o próprio processo de libertação, de que fala o texto do livro, estavam ligados a processos obsessivos, né, a perseguições, e é interessante nesse capítulo que eles mostram um outro aspecto, né, do processo, que inclusive há um senhor que é um criminoso, né, e os inimigos, os vítimas, né, o perdoaram e deixaram-no a ele mesmo. E nós vemos vários casos nesse livro de problemas de libertação de si mesmo, né, nesse capítulo. É interessante porque não há ali um processo obsessivo, mas, sobretudo, auto-obsessivo. Como as nossas limitações, como a nossa percepção ainda doentia, nossa ignorância, bloqueia o nosso caminho evolutivo, né? Então, são pessoas que estão vivendo dramas ligados à forma como percebem as coisas, a forma como lidam com as coisas, as limitações pessoais de incapacidade, né, de viverem no sentido evangélico, o amor, a vida. Então, nós vemos que são pessoas atormentadas por si mesmas. Não que não haja para cada um deles uma situação que implique outros, mas claro que uma mãe que vê o marido, né, se juntar com uma mulher que está tratando mal os filhos, é claro que isso é doloroso e difícil, né? Mas também é claro que a forma de reagir pode ajudar ou piorar as coisas. É, um homem que foi um criminoso passou a vida toda, né, na hipocrisia, e os inimigos o deixam, né, as vítimas o liberaram da perseguição, mas é impressionante como a nossa consciência nos diz que fizemos algo, né, que não era correto e que nós temos que lidar com isso. Então, nós vemos, nesses casos, almas profundamente atormentadas pela própria consciência. Então, não é só uma questão de fazer o mal e ser perseguido por isso, ter uma vingança, mas é uma questão de fazer o mal e estar desrespeitando as leis divinas, porque, inclusive, quando somos perdoados, né, nós não nos perdoamos, nós sabemos que erramos e precisamos de correção. Então, a mensagem da Matilde é uma mensagem para dizer: esquecimento é relativo, né? Você vai ser confrontado aos mesmos problemas, e se você não aprender a resolvê-los, não tem solução, né? Você vai ficar preso nisso. Então, eu achei interessante porque é um capítulo no qual ela mostra não tanto uma questão obsessiva, mas auto-obsessiva, uma questão de consciência, né? Então, são pessoas que estão presas nos dramas da própria percepção, dos efeitos do que fizeram, mas como isso cai sobre nós, sobre eles, de maneira a criar, né, doenças, problemas, dificuldades.
Então, E que não há como fugir, né, não, disso, não, não há fuga, né, disso. não, É o processo de limpeza e o processo do aprimoramento, né, tem que ser feito. Da exato. limpeza do passado, de tudo, não, não existe fuga da realidade, né, não. Então, fica muito claro, eu peço desculpa ficou longo, mas tudo que ela fala ali, né, são ensinamentos preciosos, porque nós estamos também, né, numa situação de aprendizado, nós já estamos encarnados, né? Então, o aproveitamento da nossa encarnação, tudo que ela está falando é para que aqueles espíritos possam aproveitar melhor a próxima encarnação. E nós já estamos aqui, né? Então, nós temos que tomar, né, esses ensinamentos como também alertas para que a gente aproveite a nossa encarnação. E aproveite o tempo que nós temos, né, na nossa vida ainda, para que todo né, essas cargas negativas, né, esses sentimentos ruins que às vezes a gente traz ainda, né, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a dor, né, a falta de perdão, tudo isso precisa ser resolvido. Nós temos coisas a resolver, né, dentro de nós. É interessante porque isso que a Giovana destacou, né, na fala dela, eu achei realmente fundamental, porque quando ela fala, ela está falando para esses espíritos, mas na verdade ela está falando para nós. Reflete no que você escolheu antes de vir, né? Reflete se você está cumprindo aquilo que se propôs. Pense se você não está muito longe dos seus objetivos, né? Então, nós é um convite para a autoanálise, né? Quais são os problemas que mais te atormentam, né? Quais são as dificuldades que mais te impedem de, né, aceder a uma vida mais serena, mais equilibrada, né? Então é interessante porque ela está falando para eles, mas na verdade, como disse a Giovana, você que está encarnado, né, pensa na oportunidade, porque, como ela disse, e mesmo que a gente esteja na condição mais simples nesse mundo, estar encarnado é uma benção, né, porque é uma possibilidade de recomeço, de esquecimento, mas ao mesmo tempo de trabalho para que a gente possa corrigir, né, os problemas que nos atormentam. Então, é uma visão realmente muito interessante, né, da vida e do propósito de estarmos aqui. De pensar, né, só antes de passar para Karen, é, os problemas que nos atormentam, né, eu achei muito interessante aquilo que ela fala ali, né, que somente nós conhecemos os nossos pensamentos, né, o nosso interior, ninguém mais conhece o que a gente pensa, o que sente, né, às vezes a gente vive, como a gente vê, né, pessoas que de repente, né, se colocam em situações, a gente fala, nossa, a gente nunca imaginei que aquela pessoa pudesse fazer algo, né? Porque algo desse jeito. Então, os nossos pensamentos, são conhecidos por nós mesmos, porque quem vive conosco, nós vivemos às vezes vidas, né, escondidas, né? Tem coisas nas gavetas e que ninguém sabe. Então, esse processo, né, de limpeza que tem que ser feito, tirar as coisas, né, que estão nas gavetas da nossa alma, para que isso seja, né, seja realmente Resolvido. feita uma faxina, né, fique resolvido. Karen, Hola, buenas noches. Muchas gracias, G, por la presentación. Sí estuvo un poco larga, pero creo que todo era realmente importante en este capítulo. Y me gustó mucho la primera parte, la oración que hacen, pidiéndole a Jesús como que nos ayude, ¿no? En este momento, en este proceso de encarnación. Y lo que yo pensaba es como ellos hacen una oración para el momento de la encarnación, pero también nosotros cada vez que despertamos, ¿no? Decimos que es como si fuera una nueva encarnación. Entonces, si todos hiciéramos este tipo de oraciones en cada día,
cada despertar como una nueva oportunidad para hacer las cosas diferente, para aprovechar cada día, para no desperdiciarlo. Creo que sería pues un buen recordatorio de qué es lo que estamos haciendo aquí. Y en lo personal, sí sentí como si el mensaje fuera como para todos nosotros que estamos leyendo el libro, así como un grito de auxilio del mundo espiritual, de los benefactores, como decir, por favor, no desaprovechen ahorita que están encarnados, porque no saben todo el trabajo que hay detrás para que ustedes estén aquí ahora. Y como decían ellos, que a veces hay todo un trabajo, hay mucho, como dice, como intersección, como ayuda de los benefactores para las familias en las que llegamos, el lugar donde nacemos, todo eso, hay una colaboración muy grande y, y pensaba tal vez la decepción tan grande para ellos y para nosotros al momento del desencarne, llegar del otro lado y ver lo que hicimos, ¿no? En esta encarnación, ver que no lo aprovechamos lo suficiente. No sé, como que este capítulo lo sentí como, no una llamada de atención, pero sí como una forma de decir, por favor, despierten, porque hay mucho que se está haciendo de este lado para que ustedes estén aquí ahora y muchos no lo están aprovechando o no lo estamos aprovechando. Entonces, como que sí lo sentí así como un poco fuerte, ¿no? Ese llamado de atención. Y es bueno, digo, es bueno saber que todavía tenemos oportunidad, que estamos aquí estudiando, em, que todavía tenemos tiempo para corregir todo lo que nos toca. Me pareció un capítulo súper lindo y con mucho por reflexionar, así que muchas gracias. Bom, muito obrigado, Karen. Nós temos um outro aspecto ainda, né? Que um é pensar na vinda para cá e o outro pensar no porquê esses espíritos estão como estão no mundo espiritual. Então, tanto vir para a Terra exige, né, uma larga preparação, que não é garantia de sucesso, quanto voltar para o mundo espiritual sem estar preparado incorre, né, no fato de nós ficarmos nessas condições. Então, não não é depois que desencarnarmos que isso tem que ser resolvido, né? Então, há exercícios que nós devemos fazer, né? Eu acho que quando nós lemos, é importante que a gente se coloque na situação, né? O que é que eu faria se eu desencarnasse e amanhã voltasse para o meu lar e encontrasse um outro homem ou uma outra mulher, né, com a pessoa que, a esposa que desencarna e volta e encontra uma outra mulher agora na sua casa, né, são situações difíceis, né? O que é que você sente quando pensa isso? Isso dá uma ideia do que nós vamos sentir desencarnando, né? Então, o que é que você sente se alguém te desse um tombo e roubasse todo o seu dinheiro? Né? Então, a gente, né, ou se fosse vítima de um crime e o criminoso escapasse. Então, são situações que, quando a gente lê, são convites à reflexão, porque nós, não, ninguém garante, né, que estamos em condições de chegar no plano espiritual hoje e reagir da forma adequada, né? A moça disse aí no texto, né, eu não consigo amar sem o ciúme doentio e, né, então, eu até, discutindo com a Giovana, falei, poxa, uma mãe, né, que mãe não ficaria enraivecida diante de uma situação dessa, né? E mas, ao mesmo tempo, né, você se entende o processo, se entende que não te pertence mais aquela situação, que agora, né, deve haver uma razão para o que está acontecendo e, enfim, é uma situação muito difícil. Agora, se a gente se coloca na situação, a gente vê que nós, né, se nos acontecesse, eh, estaríamos, né? E qual é o sinal de que estamos aproveitando a nossa encarnação?
É justamente não chegarmos no plano espiritual desse jeito, né? É termos desenvolvido algumas virtudes, ou ao menos o princípio delas, para que nós possamos chegar de uma forma mais equilibrada, né, do que temos chegado até agora. Então, a vida é esse imenso processo, né, de trabalho, de aprendizado, e nós estamos aqui para isso. E não dá para julgar ninguém, né? Não dá para julgar ninguém, porque nós não sabemos as dificuldades das pessoas, nós não sabemos, como a Giovana disse, né, as lutas que tem cada pessoa, as dificuldades que cada um carrega, né? Então, são situações difíceis, né? E nós não podemos imaginar que seria fácil para nós. Saber as coisas, né, é uma coisa, integrá-las é outra. Então, essa grande diferença nem sempre é fácil. Agora, a gente já está estudando, está procurando entender tudo isso, né? E, por exemplo, nós conversamos recentemente, né, sobre o fato de que muita gente chega com a vida, chega no final da vida com muita coisa mal resolvida, né? Então, é claro que você vai entrar no plano espiritual numa condição de sofrimento, de instabilidade, né? Então, procurar resolver a vida, né? Procurar Quantas, né, inimizades, né, mágoas com alguém, às vezes mágoas, filhos, né, rancores, entre pais e filhos, né, entre irmãos, né, a gente vê brigas, né, e que não conseguem se resolver. Isso tudo a gente leva com a gente, né? então, é por isso, né, que Jesus nos convida a esse Andai, esforço, né? aproveita enquanto andais com os teus inimigos, né? E enquanto estamos em caminho Estamos em caminho com eles. para dizer às pessoas, né, quando amamos, para dizer quando temos problemas, para tentarmos resolver as coisas, e fazer o melhor, né, para que a gente possa chegar no final, ter a paz. Então, é um trabalho, né? Mas estamos aprendendo. É um longo processo de aprendizado. Muito bom, amigos. Vamos então finalizar por hoje. Convidamos para a prece final. Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, com a luz do entendimento, da renovação, da coragem para novos caminhos. Aqueles caminhos, Senhor, que nos ensinastes, mas que ainda não percorremos. Que possamos, Mestre, descobrir o caminho da renúncia, do trabalho, da dedicação ao bem de nossos semelhantes, o poder do perdão. Nós, Senhor, agradecemos por estas lições preciosas, que possam integrar-se ao nosso coração e à nossa vida diária. Abençoe-nos, Senhor, ilumine nosso caminho e não nos falte o discernimento, a coragem, a perseverança para percorrermos a estrada da nossa melhoria e do nosso crescimento espiritual. Fique conosco, Divino Mestre. Obrigado, queridos benfeitores.
que vossa luz e vossas presenças possam iluminar, proteger e abençoar-nos sempre. Que assim seja, Senhor.